Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia referente ao dia 17 de novembro de 2025, segunda-feira. É o dia de Santa Isabel da Hungria, hein? Religiosa. Memória obrigatória. Dentro da 33ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando, com esse lenço aqui no pescoço, com os meus óculos. E temos o ofício da memória. Ofício da memória neste dia. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos do 10º ao 15, 41 a 43, 54 a 57, 62 a 74. É um grande texto. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acabaram acatando a ordem do rei. E, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo e depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer, por exemplo, alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aquele alimento. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, o povo não obedeceu a Torá, não obedeceu a lei de Deus, o Deus único de Israel. O povo virou a cabeça. Povos de fora entraram em Israel e acabaram fazendo a cabeça dos seguidores de Yahvé. Agora o salmo responsorial é o salmo 118 na Bíblia Vulgata e 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 53, 61, 134, 150, 155 e 158. O refrão é o 88. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Repetamos. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança.
mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar seus preceitos, vossos preceitos. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, da vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram o Senhor, vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Repitamos: vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 18, versículos do 35 ao 43. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, todos nós sabemos que existem tempos dolorosos. O ceguinho vivia tempos dolorosos. Tempos dolorosos para o povo de Deus também. No Antigo Testamento, na leitura de 1 Macabeus. Tempos dolorosos para o povo de Deus. A nação foi invadida e a idolatria se espalhou. Deus foi ofendido. Há, no entanto, os que enxergam e resistem. A liturgia convida a perguntar de que lado estamos, com os oprimidos ou com os opressores. Israel rejeita a aliança com Deus e deposita a confiança em alianças enganosas, conforme o primeiro livro de Macabeus. E no Evangelho, embora Jesus esteja a caminho de sua paixão, preocupa-se com o sofrimento alheio, restitui ao cego a visão e a alegria de começar de novo, porque era um cego que já tinha enxergado e perdeu a visão. Aqui no livro Igreja em Oração temos aqui uma boa explicação também. Jesus faz um caminho com seus discípulos de interesse mais espiritual que geográfico. No texto evangélico de Lucas 18, versículos de 35 a 43,
Jesus está em Jericó, bem próximo de Jerusalém, já na conclusão desse percurso catequético. O Senhor se encontra com o cego e o cura, demonstrando que essa também é a obra do Messias. Na cena, o cego estava à beira do caminho e pedindo esmolas. Era um marginalizado. Sua fé é expressa pela insistência em se aproximar de Jesus, mesmo em meio à multidão. Por 2 vezes ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego desejava enxergar de novo. Esse era seu desejo. Jesus concede-lhe a cura, mas não somente essa cura. Aquele que estava à beira do caminho, Jericó, recebe a salvação do Filho de Deus. O Senhor lhe diz: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. O grande acontecimento na vida daquele homem nem foi tanto a recuperação da vista, mas a salvação trazida por Jesus à sua vida, agora reintegrada e dignificada. Em conjunto, os 2 fatos são resultado de sua fé em Jesus Cristo, expressa a todos. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos também outra explicação. Movido pela fé, o cego de Jericó, ao saber que Jesus está passando, começa a gritar, pedindo piedade. Não conta com a solidariedade dos que estão ao redor de Jesus. Ao contrário, eles querem silenciá-lo. É prática mais comum em nossa sociedade, em vez de socorrermos os vulneráveis, nós os consideramos inconvenientes na vida e os amordaçamos com silêncio paralisante. Em favor do cego de Jericó, vem a sensibilidade de Jesus, um bom ouvido e bom coração. Faz uma parada e manda que o chamem. Jesus lhe dá mais do que uma simples esmola. Restitui-lhe a visão e o cego passa a ver duplamente. Enxerga Jesus com os olhos físicos e olhos da fé, tanto assim que dá glória a Deus e segue Jesus a caminho de Jerusalém. Vamos agora aos santos do dia. Dia 17 de novembro é dia de Santa Isabel da Hungria. A missa neste dia, ou a celebração da palavra, deve ser feita em sua memória. Foi uma religiosa, morreu em 1231. Foi filha do rei da Hungria, casou-se com Luís IV da Turíngia, de quem teve 3 filhos. Após a morte do marido, deixou o castelo para levar uma extraordinária vida de caridade. Morreu aos 24 anos apenas, atendendo doentes no hospital de Marburgo, fundado e mantido por ela. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Isabel da Hungria era princesa, foi rainha e se fez santa. Nasceu no ano 1207, desde o nascimento já foi prometida em casamento para o príncipe Luís da Turíngia. Cresceu e foi educada junto com o marido. O jovem príncipe Luís amava verdadeiramente Isabel, que se tornava cada dia mais bonita, amável e modesta. Luís admirava a noiva, amável nas palavras e atitudes, que vivia em orações e era generosa em caridade com pobres e doentes. A mãe de Luís não gostava da devoção da sua futura nora, assim tentou convencer o filho a desistir do casamento. Mas Luís foi categórico, dizendo preferir abdicar do trono a desistir de Isabel. Isabel se tornou rainha aos 14 anos de idade. Ela foi a única soberana que se recusou a usar a coroa, símbolo da realeza, durante a cerimônia realizada na igreja. Alegou que diante de nosso rei Jesus Cristo, coroado de espinhos, não poderia usar uma coroa tão preciosa. Foi um casamento feliz. Luís nunca colocou obstáculos à vida de oração, penitência e caridade da rainha. Depois de 6 anos, a rainha Isabel ficou viúva, com 3 filhos pequenos. O cunhado de Isabel, para assumir o poder, a expulsou do palácio, junto com os 3 reais herdeiros ainda crianças. Isabel ingressou então na Ordem Terceira de São Francisco e se dedicou à vida religiosa e à assistência aos leprosos no hospital que ela própria havia construído. Olha que coisa bonita, hein? Ela mesma construiu o hospital.
e foi para lá, viver lá. Mas graças à ajuda dos amigos de seu esposo, Isabel voltou ao trono. Isabel da Hungria faleceu no dia 17 de novembro de 1231, com apenas 24 anos de idade, sendo canonizada 4 anos depois. Santa do dia 17 de novembro, Santa Hilda, com H ou sem H, foi abadesa, morreu em 680. Era filha de uma princesa da Inglaterra. Abandonou o mundo para pôr-se a serviço de Deus. Exerceu com dedicação o cargo de abadesa no mosteiro de Whitby, na Inglaterra. Santo do dia 17 de novembro é São Lázaro de Constantinopla, monge, morreu mais ou menos no ano 867. Nascido na Armênia, fez-se monge em Constantinopla. Foi um grande pintor de imagens sagradas. Santo do dia 17 de novembro é o Santo Hugo. Santo Hugo é santo de 17 de novembro. Foi um abade do século XII. Ele foi discípulo de São Bernardo de Claraval e foi enviado para fundar mosteiros cistercienses na Itália. Santos do dia 17 de novembro são eles São Jordão Ansalone e São Tomás Rokuzayemon Nishi. Ambos foram padres, presbíteros e mártires. Morreram em 1634. Foram sacerdotes dominicanos martirizados em Nagasaki, no Japão. É um país que matou muitos católicos. Bem-aventurada do dia 17 de novembro é a Beata Salomé de Cracóvia. Foi abadesa, morreu em 1268. A Beata foi uma nobre polonesa, casada com o rei da Hungria. Após a morte do esposo, fez-se religiosa clarissa. Desempenhou santamente o cargo de abadesa. Bem-aventurado do dia 17 de novembro é o beato Lupo Sebastião Hunot, ou Hunot, presbítero e mártir, morreu em 1794. Foi um padre, então. Presbítero é o mesmo que padre. Foi encarregado no navio-prisão do porto de Roquefort, onde após muitos sofrimentos completou seu martírio. Foi encarcerado, melhor dizendo, né? Foi encarcerado nesse navio-prisão de Roquefort e após muitos sofrimentos morreu, né? Foi morto. Bem-aventurado no dia 17 de novembro é o beato Josafá Kosilovski. Foi bispo e mártir, morreu em 1947. Josafá Kosilovski foi um religioso basiliano, eleito bispo de Przemysl, Polônia. Foi preso pelas autoridades soviéticas e faleceu num campo de trabalho na região de Kiev, na Ucrânia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Se for um sim, acate. Se for um não, acate. E se Deus mandar esperar, espere. Deus é todo-poderoso, é onisciente também, sabe tudo. E é onipresente. E é o Criador do universo. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, gente. Será o juízo final. Ninguém escapará do juízo final. Vivos e mortos terão corpos glorificados ou irão para o inferno. Eu quero ter o corpo glorificado. E você também quer, não é? Pois é, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo Santificador. E seja batizado, e nos encontraremos na parousia do juízo final,
viveremos felizes por todos os séculos dos séculos.